Há 3 anos, eu e minha companheira compramos nossa primeira casa. Era um lugar modesto e nossos vizinhos eram maravilhosos. A vida estava boa, tão boa de fato, que 18 meses depois, quando esses vizinhos decidiram vender a casa deles, que era maior e tinha mais luxos como uma garagem coberta e uma banheira, nós aproveitamos a chance. Compramos a casa deles e colocamos a nossa antiga, bem ao lado, à venda. Depois de ler várias cartas de motivação de potenciais compradores, escolhemos um casal polonês. Eles só falavam em inglês conosco e não em português como nós fazíamos. Mas tudo parecia normal. Eles pediram algumas dicas sobre a casa e tivemos algumas conversas agradáveis e superficiais. Mas, olhando para trás, aquela foi a calmaria antes da tempestade. Mesmo antes dos grandes incidentes, as coisas pareciam estranhas. Começamos a experimentar perturbações bizarras nos horários mais estranhos. Às vezes, à meia-noite, ouvíamos batidas pesadas ou música incrivelmente alta explodindo pelas paredes sem aviso prévio. Não era constante, mas era o suficiente para nos fazer sentir que não sabíamos verdadeiramente quem estava vivendo a poucos metros de distância. A primeira bandeira vermelha apareceu quando o vizinho chegou em casa com danos graves em ambos os lados do carro dele. Parecia que ele tinha raspado contra um guardrail em alta velocidade dos dois lados. Quando perguntamos o que aconteceu, ele deu uma desculpa desajeitada. Um poste de concreto de um lado e uma carreta fazendo uma curva muito aberta do outro. Escolhemos acreditar nele, mesmo que a matemática não batesse. Uma noite, por volta das 18 horas, o vizinho nos ligou em pânico total. Ele alegou que havia pessoas do lado de fora da casa dele virando as câmeras de segurança. Ele nos implorou para verificar e chamar a polícia. Olhamos e, com certeza, 2 homens estavam arrombando. Ligamos para a polícia imediatamente. Levou 20 minutos para os policiais chegarem. Então, os ladrões já tinham ido embora. A esposa do vizinho veio correndo para a rua. Estacionou o carro dela e correu freneticamente para dentro até seu doce bulldog francês e a polícia, que já estava lá naquele momento. Quando eu estava passeando com meu cachorro curioso, vi o marido estacionar o carro dele 3 ruas adiante e caminhar até a cena como se estivesse escondendo o veículo da polícia. Mas esse pensamento não me ocorreu no momento. Mais tarde, quando verificamos a filmagem da campainha, vimos o ladrão parado ali antes da invasão, calmamente discutindo qual casa mirar em polonês. Nada foi roubado. Ninguém foi pego. Eu disse à polícia que parecia uma armação, mas nunca recebi resposta. Uma semana depois, eu estava em uma festa de inauguração de casa, quando minha companheira me mandou uma mensagem. A música ao lado está insuportavelmente alta de novo. Alguns minutos depois, ela me ligou e o tom dela mudou para puro terror. O carro do vizinho tinha acabado de rasgar através do nosso jardim da frente e batido na porta da frente da própria casa do vizinho. 2 homens estavam freneticamente carregando o carro com eletrônicos de alta qualidade, como televisões de tela plana, caixas de som profissionais e outros equipamentos caros. Eles pareciam os mesmos homens da semana anterior. Desta vez, a polícia foi muito mais rápida. Eles chegaram em exatamente 7 minutos. Os oficiais interceptaram os homens enquanto ainda estavam carregando o carro. Quando pediram identificação, os homens alegaram que não tinham nenhuma. Então, as coisas ficaram surreais. O homem atrás do volante olhou o oficial nos olhos e alegou ser meu vizinho, usando o nome real do meu vizinho. Mas havia um porém. Nos 9 meses em que moraram ao nosso lado, meu vizinho nunca tinha falado uma única palavra em português. Este homem, no entanto, falava português fluente com um sotaque polonês forte. Percebendo que o jogo tinha acabado, os homens engataram a marcha do carro e uma perseguição violenta se seguiu pelas nossas ruas tranquilas até que a polícia conseguiu encurralá-los e prendê-los. Mas minha companheira ainda podia ouvir movimento dentro da casa do nosso vizinho. A polícia voltou e arrastou para fora um terceiro suspeito. Enquanto estávamos dentro da nossa própria casa com um oficial para relatar os danos à nossa propriedade, a campainha tocou. Viramos e lá estava ele, o vizinho real.
Ele estava irreconhecível. O rosto dele era uma bagunça inchada e sangrenta. Um olho estava inchado e fechado. A boca estava rasgada e o braço pendia em um ângulo inútil, coberto no que pareciam ser feridas de faca defensivas. Ele parecia selvagem, agressivo e destruído. O policial tentou intervir, mas o vizinho simplesmente se recusou a registrar um boletim de ocorrência ou cooperar. Como a vítima não falava, o oficial não teve escolha a não ser mandá-lo de volta para a casa dele. Mais tarde, naquela noite, o vizinho tocou nossa campainha novamente. Ele estava tremendo. Ele confessou que traiu a esposa dele e alegou que ela tinha enviado pessoas para matá-lo. Ele implorou para dormir na nossa casa. Aterrorizados e não querendo parte nenhuma desse drama do submundo, nós recusamos. Minha companheira ofereceu levá-lo ao hospital em vez disso. Deixamos ele às 22h30, dizendo a ele que estávamos ficando em outro lugar para a noite, porque não nos sentíamos mais seguros. Mas não ficamos em outro lugar. Fomos para casa, trancamos todas as portas e tentamos respirar. Por volta de 1h da manhã, nosso cachorro começou a rosnar. Um rosnado baixo e específico que ele só usa quando há alguém na porta. Verificamos a câmera da campainha e lá estava ele. O vizinho estava de volta do hospital, parado na nossa varanda, tocando a campainha várias vezes. Sentamos no escuro, assistindo a tela em silêncio. Então, depois do que pareceu uma eternidade, um carro virou na rua. O vizinho entrou em pânico. Ele saiu correndo da varanda e se escondeu atrás dos nossos carros na entrada. Agachado nas sombras, ver esse homem ensanguentado e destruído espreitando no escuro atrás dos nossos próprios carros foi uma das coisas mais perturbadoras que eu já vi. O carro parou e uma mulher saiu. Era a esposa dele. Ela caminhou em direção à porta da frente dela, pausou e olhou para a nossa entrada. Ela o viu. Prendemos a respiração, esperando por um confronto ou pior. Ela caminhou em direção a ele, e conforme ela pisou no brilho amarelo pálido do poste de luz, ela começou a lamentar, um choro gutural assustador. Ele não disse uma palavra, e ela continuava fazendo perguntas, o soluço dela ficando cada vez mais alto, ecoando pela rua vazia. Eventualmente, ambos entraram no carro e foram embora. Não os vimos por 3 dias. Nem sabíamos onde o cachorro deles estava. A esposa eventualmente retornou sozinha. Ela encontrou o cachorro dentro e nos disse que não acha que verá o marido dela novamente. Seja qual for a história real, drogas, dívidas ou casamento que se tornou letal, eu percebi uma coisa. Acho que não quero saber. Tudo isso começou em 2017, quando me mudei para uma casa nova nos subúrbios de São Paulo, com meus pais e minha irmãzinha. Antes de entrar na parte suculenta da história, preciso explicar alguns detalhes sobre o meu quarto e sua localização na casa para que tudo faça sentido do meu ponto de vista. A casa para a qual nos mudamos é uma casa de nível dividido, o que significa que tem níveis de piso escalonados, conectados por pequenos lances de escadas. Meu quarto não ficava no andar principal nem no porão. Ele ficava exatamente entre os dois, no nível do solo. Uma parede compartilhava espaço com a garagem e o lado oposto tinha uma grande janela que dava para o quintal dos fundos. Na época, aquela janela tinha persianas verticais de plástico com vários painéis faltando. Então, mesmo quando estavam totalmente fechadas, eu ainda podia ver lá fora através das frestas. No lado da garagem do meu quarto ficava meu armário, que tinha grandes portas de espelho deslizantes. Isso significava que quando eu estava na cama, não importava para qual lado eu virasse, eu sempre podia ver minha janela refletida de volta para mim. Comecei a notar coisas cerca de 1 ano depois que nos mudamos, quando eu tinha 15 anos. Lembro-me de assistir vídeos do YouTube no meu tablet tarde da noite, já que tinha dificuldade para adormecer. Uma noite, ouvi algo do lado de fora da minha janela. Eu tinha deixado aberta porque estava muito quente e ainda não tínhamos investido em um ar-condicionado.
então dependia de qualquer brisa que conseguisse. Depois de ouvir o que parecia passos ou arrastar de pés, rapidamente pausei meu vídeo e coloquei o tablet de lado. O barulho parou junto com o vídeo, o que me fez pensar que tinha sido apenas parte do que eu estava assistindo, ou talvez minha imaginação. Retomei o vídeo e ouvi novamente. Olhei para a esquerda em direção à janela, mas não vi nada. Então, eventualmente adormeci. Por algumas noites nada aconteceu. Mas então, uma noite, alguns dias depois, durante minha rotina habitual de assistir YouTube e séries tarde da noite, ouvi-o arrastar novamente. Pausei o que estava assistindo e escutei, desta vez por mais tempo do que antes. Juro que podia ouvir respiração agora também. Olhei para minha janela, mas novamente não havia nada. Convenci-me de que era apenas minha mente pregando peças em mim e virei para encarar meu armário. Conforme peguei meu tablet de volta para retomar o vídeo, vi algo se mover na minha janela através de uma das frestas nas persianas, refletido no espelho. Um calafrio desceu pela minha espinha. Levantei-me imediatamente e fui acordar meus pais, decidindo que era melhor prevenir do que remediar. Contei a eles o que tinha visto e ouvido, e embora meu pai claramente duvidasse de mim, ele foi lá fora verificar o quintal dos fundos. Alguns minutos depois, ele voltou dizendo que tinha verificado cada canto e não viu nada. Ele me disse que se alguém tivesse estado lá, ele teria ouvido eles entrarem pelo portão rangente, ou pelo menos teria ouvido eles saírem. Ele também verificou a câmera Ring, que não mostrou ninguém andando ao redor da casa em direção ao quintal dos fundos. Sugeri que a pessoa poderia ter pulado a cerca para o quintal do vizinho, mas ele rapidamente descartou isso, dizendo que morávamos em um bairro seguro e que eu deveria parar de assistir filmes de terror. Infelizmente, acreditei nele e voltei para a cama. A cada 2 semanas ou meses depois disso, eu ouvia coisas novamente. Cada vez me convencia de que estava tudo na minha cabeça e tentava focar nos meus vídeos ou adormecer. Quando o inverno chegou e tudo estava coberto de neblina e frio, parou e eventualmente esqueci disso. Mas no ano seguinte, começou de novo. Não acontecia com frequência, 1 ou 2 vezes por mês no máximo, e sempre depois das 23 horas. Tentava não prestar atenção nisso, mesmo quando os barulhos soavam como passos claros ou respiração profunda. Eu assistia muitos filmes e vídeos de terror, então continuava dizendo a mim mesma que tinha que ser a razão. Evitava olhar para a janela completamente, embora tentasse acreditar que estava tudo na minha cabeça. Parte de mim estava aterrorizada de ser provada errada. Uma noite, contra meu melhor julgamento, olhei, não diretamente para a janela. Isso era assustador demais. Olhei para o espelho. Desta vez juro que vi a silhueta de uma pessoa. Corri para cima novamente e, mais uma vez, depois de verificar todo o quintal dos fundos, meu pai me disse a mesma coisa que tinha dito no ano anterior. E mais uma vez acreditei nele. Isso continuou por um tempo. Comecei a ir para a cama mais cedo, assistir vídeos mais alto ou com fones de ouvido e evitar completamente meu espelho, ou pior, olhar diretamente para minha janela. Sempre parava quando o tempo ficava mais frio e começava de novo, em meados da primavera. Uma noite no início de dezembro de 2021, houve uma enorme tempestade de vento. Eu estava assistindo uma transmissão ao vivo com meu namorado pelo Discord, quando decidi pegar um copo de água por volta das 23h30. No caminho, notei meus pais sentados na sala de estar. Isso me pegou desprevenida, já que eles raramente ficavam acordados até tão tarde, muito menos fora do quarto deles. Os rostos deles pareciam tensos e preocupados. Perguntei se estava tudo bem, mas eles descartaram, me assegurando que não era nada. Presumi que tinha entrado em uma conversa não destinada aos meus ouvidos e voltei em direção ao meu quarto. Conforme virei em direção às escadas, flashes de luz vermelha e azul chamaram minha atenção pela janela da frente. Um carro de polícia estava entrando na nossa garagem.
Meus pais imediatamente se levantaram, como se estivessem esperando por isso, e me apressaram para o meu quarto, dizendo que me chamariam se necessário. Eu queria respostas, mas sabia que não era hora de insistir. Então voltei para o meu quarto, a curiosidade me corroendo. Nem 2 minutos depois, fui chamada de volta para cima. Desta vez, eles não me mantiveram no escuro. Meu pai explicou que cerca de 15 a 20 minutos antes, durante a tempestade de vento, ele tinha ido ao quintal dos fundos para ter certeza de que nada tinha sido derrubado antes de ir para a cama. Enquanto escaneava o quintal, ele notou a luz da janela do meu quarto iluminando algo perto dela. Conforme seus olhos se ajustaram, ele percebeu que era um homem parado imóvel do lado de fora da minha janela, olhando para dentro. Meu pai gritou com ele e começou a se mover em direção a ele. Mas o homem imediatamente virou e correu. Ele pulou a cerca dos fundos sem esforço, como se tivesse feito isso 100 vezes antes, e desapareceu nos quintais vizinhos. Naquele momento, tudo o que eu tinha temido por anos deixou de ser uma possibilidade e se tornou um fato. Eu não tinha imaginado. Alguém realmente tinha estado lá. Aterrorizados, meus pais ligaram para a polícia imediatamente e então foram bater na porta da vizinha para avisá-la. A mulher mais velha que morava lá não abriu a porta. Em vez disso, ela gritou para eles irem embora ou ela mesma chamaria a polícia. A polícia eventualmente chegou, mas como meu pai não tinha conseguido uma visão clara do homem, não havia muito que pudessem fazer além de aumentar as patrulhas na área e recomendar que instalássemos mais câmeras, o que fizemos. Em retrospecto, a reação da minha vizinha dos fundos ainda parece profundamente suspeita para mim. Porque a primeira resposta dela foi ameaçar meus pais quando tudo o que fizeram foi bater na porta dela para avisá-la. Isso levanta algumas questões como: ela estava morando com aquele homem que meu pai viu? Ou ela tinha visto ele também e genuinamente pensou que era ele batendo? Eu conhecia a pessoa que ficou do lado de fora da minha janela por anos. Ou era apenas algum vizinho assustador que notou o quarto de uma adolescente com persianas mal cobertas e se aproveitou disso? Ele só queria assistir ou estava se preparando para algo mais? Mesmo agora, essas perguntas me assombram. Saber que alguém estava realmente lá o tempo todo torna cada som que descartei, cada respiração que pensei ter imaginado e cada silhueta que me forcei a não olhar muito mais aterrorizante. Desde então mudei de quarto e não consigo olhar para as janelas que dão para nosso quintal dos fundos da mesma maneira. Graças a Deus, a minha agora dá para a rua. O que me assusta mais não é que aconteceu, é por quanto tempo continuou sem ninguém saber e quão facilmente poderia ter continuado. Era um dia frio de inverno em meados de dezembro, e eu tinha 15 anos. Eu originalmente morava em uma área suburbana de Porto Alegre, com meus pais em nosso apartamento. No entanto, estávamos ficando sem espaço, e com minha irmãzinha a caminho, sabíamos que tínhamos que nos mudar para uma casa maior. Pareceu sorte para nós no início porque havia uma casa apenas alguns quarteirões abaixo que estava sendo vendida por um preço muito baixo. Concedido, não era a melhor aparência ou na melhor área, mas tinha espaço para crescer. E pelo preço que pagamos, poderíamos renovar à vontade. Meu pai renovou um pouco com o dinheiro que tínhamos sobrado, mas principalmente o porão, pois estava quase inutilizável sem ser consertado. Limpeza, carpete, vigas novas, consertando o banheiro e papel de parede novo com um padrão legal que eu mesma escolhi. Nos primeiros meses, morar lá tinha sido ótimo, e eu estava realmente gostando da casa nova, até que o primeiro momento questionável aconteceu. Era o aniversário do meu pai, e para comemorar, todos nós tínhamos ido a um restaurante à noite. Tudo correu bem até voltarmos para casa e encontrarmos nossa porta da frente escancarada. Minha mãe estava absolutamente abalada e imploramos ao meu pai para nos levar para longe da casa enquanto ela ligava para a polícia. Meu pai pegou uma chave inglesa grande e pesada da caixa de ferramentas dele na caminhonete
e entrou na casa para procurar o intruso. Minha mãe e eu ligamos para a polícia de qualquer jeito e ficamos lá por 5 minutos excruciantes antes deles chegarem. Eles revistaram a casa e encontraram meu pai. E ele voltou e nos disse que nada foi realmente roubado e ninguém estava na casa também. No entanto, alguns dos nossos itens foram movidos ou derrubados, especificamente os livros na minha estante. A polícia eventualmente terminou a busca e nos disse a mesma coisa. Ainda estávamos um pouco paranoicos, mas finalmente entramos em nossa casa. A partir daquele dia, eu sempre ouvia barulhos estranhos vindo das paredes e às vezes debaixo do nosso porão. Devo acrescentar, meu quarto ficava lá no porão, mas eu sempre descartava os sons como os canos. Esta era uma casa mais velha, afinal. Isso foi até que uma noite algo inexplicável aconteceu. Era por volta de 2 horas da manhã, e eu estava jogando com meu Nintendo DS debaixo dos lençóis sem volume para que meus pais não soubessem que eu ainda estava acordada. Foi quando ouvi risada clara vindo da parede ao lado da minha cama. Meu coração congelou no tempo e meus olhos provavelmente se arregalaram do tamanho de pratos. Eu não sabia o que deveria fazer. Ignorar? Chamar meus pais? Ir investigar? Decidi esperar um pouco para ver se acontecia de novo. Mas depois de cerca de 30 minutos deitada imóvel como uma pedra, decidi que devia ter sido apenas minha imaginação privada de sono e finalmente fui dormir. Acordei na manhã seguinte na minha cama, como sempre. Nada mudou. Apesar daquela risada ainda queimando na minha mente, tentei descartá-la. Eu ainda ouvia os mesmos barulhos estranhos de vez em quando pelas próximas semanas, mas isso parecia normal para mim. Agora é quando a próxima ocorrência acontece. Nessa época, minha irmã já tinha nascido. E como o porão era grande o suficiente, além da minha mãe confiar em mim para mantê-la segura à noite, ela dividia o quarto comigo. Agora isso não significa que minha mãe não usava babás eletrônicas, porque ela usava. Ela mantinha as unidades dos pais na sala de estar e a outra na cozinha. Uma noite, meus pais tinham saído para um jantar tardio e me deixaram para cuidar da casa até eles voltarem. Eu estava na sala assistindo um filme quando me levantei para pegar um lanche da cozinha. Foi quando notei barulhos estranhos vindo da babá eletrônica e meu coração afundou. Eu sabia que ninguém mais estava em casa, mas aqueles eram passos altos e pesados. De repente, meu medo se concretizou quando minha irmã começou a chorar. E eu ouvi um som fraco de xixi saindo do alto-falante, seguido por um estrondo. Instantaneamente fiz a primeira coisa que veio à mente. O que agora, pensando claramente em retrospecto, poderia ter nos matado. Corri o mais rápido que pude até o quarto dos meus pais e peguei o rifle do meu pai. No entanto, eu não tinha a chave para destrancar a trava do gatilho nem nenhuma munição. Imaginei que fingiria que estava carregado e tentaria esconder a trava com minha mão. Se fosse atacada, usaria a coronha para me defender. Tudo o que pensei foi em levar minha irmã para a segurança. Quando cheguei à porta do porão, abri silenciosamente e desci os degraus, virando para encarar o berço da minha irmã. Ninguém estava lá, mas ela ainda estava chorando, assim como a babá eletrônica estava no chão de lado. Juntei toda a coragem que pude e gritei: "Estou armada, saia antes que eu te encontre." Ainda nada. Peguei minha irmã e corri para cima. Fechei a porta do porão e empurrei uma cadeira sob a maçaneta para mantê-la trancada, enquanto ligava para meus pais. Eles ligaram para a polícia e chegaram em casa o mais rápido que puderam. A polícia chegou à minha casa antes dos meus pais, então me fizeram sentar no banco de trás do carro da polícia com minha irmãzinha, enquanto um dos policiais entrou para investigar. Quando meus pais chegaram, contei a eles tudo o que aconteceu. Eles estavam confusos, mas muito preocupados. Eles sabiam que eu não era o tipo de criança que mentiria sobre algo assim. O policial saiu e nos deu sinal de tudo limpo e disse que ninguém estava na casa. Assim que terminaram de falar conosco e estavam prestes a ir embora, meu pai perguntou preocupado se eles verificaram atrás da estante. No meu quarto,
Havia uma estante que vinha embutida na parede. Então, fiquei muito confusa quando meu pai pediu para olhar atrás dela. O policial ficou confuso também e pediu ao meu pai para entrar com ele e apontar o que ele queria dizer. E eis que quando descemos, minha estante estava empurrada aberta ligeiramente como uma porta, e a janela do porão que leva ao quintal dos fundos estava aberta completamente com a cadeira da minha mesa plantada debaixo dela. Atrás da estante havia um pequeno cômodo com alguns dos canos da nossa casa e os canos enrolados em algumas das paredes. No chão havia alguns invólucros de comida, um dos nossos copos que tinha desaparecido, loção, um canivete, junto com uma maçã que estava parcialmente comida, mas ainda ligeiramente fresca. Alguém tinha estado morando na nossa casa e nem sabíamos disso esse tempo todo. A polícia disse que provavelmente, enquanto estavam lá fora conversando conosco, quem quer que estivesse aqui escapou pela janela aberta. Eles disseram para ligar se notássemos algo suspeito. No entanto, eles não achavam que a pessoa voltaria agora que sabíamos do segredo deles. Essa nem foi a parte mais horrível, porém. Alguns dias depois, eu mesma empurrei a estante aberta e explorei de cima a baixo. Foi quando encontrei um buraquinho na parede. E quando olhei através dele, apontava diretamente para minha cama e cômoda. Quem quer que estivesse lá dentro estava me observando dormir, me vestir, jogar meus videogames, fazer minha lição de casa, falar ao telefone, tudo. Eles conheciam a maior parte da minha vida. Sou adulta agora e moro no meu próprio apartamento com meu namorado. Meus pais ainda moram lá 5 anos depois. Até hoje, me preocupo com eles e espero que quem quer que fosse aquilo nunca retorne.